Saudações, realizadores e curiosos. Eu sou Daiane Santiago e apresento o podcast Sonoplastia, aquele podcast que vai nos provocar a pensar, discutir e dar aquela viajada sobre o sonoro no cinema brasileiro. Esse é o nosso terceiro episódio e o convidado de hoje é o jovem diretor Vinícius Elisiário. Seja muito bem-vindo, Vinícius. Muito obrigado pelo convite. Fico muito honrado de estar participando desse programa. Nós que agradecemos. Vou fazer aquela apresentaçãozinha de sempre para a galera ficar ligada no que vem por aí. Diretor, roteirista, montador e fotógrafo, Vinícius Elisiário é egresso da 6ª turma de vídeo da Oicabum, Escola de Arte e Tecnologia. Formado em produção audiovisual pela Unijorge, é também bacharelando interdisciplinar em artes, com ênfase em cinema e audiovisual pela UFBA. Dirigiu Rebento e Sarau da Onça, A Poesia de Quebrada, filmes que somam mais de 50 passagens em festivais e mostras de cinema. Uma coisa que eu queria saber é como você se define no cinema, Vinícius? Olha, eu venho pensando muito, na verdade eu fui meio que convocado a pensar nisso durante uma conversa com outros realizadores, né? E aí, eu pensando comigo depois, eu meio que acolho os dois, né? Tanto ser realizador e tanto ser cineasta. Acredito eu, na verdade, com mais afinco a palavra realizador, mas acredito também que se intitular como cineasta é também tomar para si um espaço que nos nega também, né? Em certos espaços, mas tanto realizador, tanto cineasta. Ideologicamente, talvez realizador, mas para afrontar alguns espaços, cineasta. Pronto. Como você planeja o sonoro em seus filmes? Então, isso é pensado, acho que desde o roteiro, né? E debruçado junto com o diretor de som, de trazer essa característica da vida da periferia, né? Que não só ressaltar isso em imagem, mas nas coisas que a gente ouve durante uma caminhada, indo para o trabalho, voltando da faculdade, ou indo para um paredão, e enfim. Desde quando acorda, a gente é convidado a ouvir o som da periferia. E isso é muito publicado dentro do roteiro. Isso é quase marcado, assim. Se não é marcado dentro do roteiro, tem indicações de direção, né? Quando eu falo para Ícaro que não necessariamente eu quero que isole o som ambiente. Muito pelo contrário, o som ambiente faz parte da narrativa também, né? Quando, por exemplo, eu fiquei muito triste porque eu queria muito que o som, e isso talvez tecnicamente não fosse possível, inclusive ele me falou, que o som do paredão fosse gravado diretamente, fosse um som direto, junto com o diálogo. Porque eu gosto dessa ranhura, não sei se ranhura é a palavra, mas desse ruído sonoro que dá, né? Que eu achava que talvez dentro da pós-produção não ficasse tão vivo quanto eu imaginasse. E pensar que a gente na periferia é convidado a som o tempo todo, né? E que isso transforma, pelo menos transforma o filme em uma experiência quase visceral das histórias contadas ali. E isso vem não só de Rebento, assim. E outro fator que eu acho importante dentro do som, do sonoro no cinema, é o quanto também o som, a música, a trilha sonora, ela é diegésica, ela acontece no filme. Ela é ouvida pelos personagens, ela é sentida ali. Tanto que nenhuma música do filme Rebento ela é extra-diegésica. E é algo, inclusive, que eu estou pensando bastante nesse próximo filme, que se chama Detalhe, que resumidamente é um romance de bichas pretas, que acontece dentro do universo do baile banzé, né? É pensar que o som da periferia, o que a gente ouve da periferia,
ela nos convida a trazer isso para o filme. Não dá para simplesmente silenciar o carro do ovo que aparece, o paredão que acontece no largo, o som dos meninos atrás da raia, sabe? E são contextos, né? Eu vejo muito quando eu acompanho filmes de festivais, quando vou para festivais, né? Um cuidado, não só nos filmes de festivais, mas acho que até nas produções mesmo, que eu tive a oportunidade de participar, essa tentativa de silenciar o que está ao redor, né? De descontextualizar o cenário da cena ali, né? O som do cenário ali da cena. Ok, que existem filmes e filmes, às vezes o filme realmente não cabe um carro do ovo passando, sendo que está usando o cenário, está gravando, sei lá, um filme histórico. Realmente não cabe. Mas existem narrativas que isso é convidativo, né? Sim. Isso é importante até para a textura, até para a experiência da pessoa que vai assistir aquele filme, de adentrar aquele universo. Outra relação que eu tenho com o som e que aí realmente vem do roteiro é de pensar as músicas diegeticamente dentro do filme. Nenhuma música dentro de Rebento, ela é extradiegésica, ela só acontece no plano da pessoa que está assistindo. Não, as músicas acontecem e os personagens ouvem essa música, sentem essa música. É algo que eu faço questão de demarcar, é a cena da laje, que está tocando Racionais. E é justamente o momento da música que fala, da música Nego Drama, que fala a situação que Zói está passando naquele momento, né? Mãe solteira de um promissor vagabundo, luz, câmera e ação, gravando, a cena vai, um bastardo, mais um filho pardo sem pai. Então, é justamente a situação que Zói está passando. E aquela música não está ali à toa, e não está ali só para quem está assistindo. Zói, quando tá indo falar com o Louro, ele tá ouvindo aquilo, ele tá sentindo aquilo. Então, é pensar também essa relação das coisas que a gente coloca dentro do filme, que não estão necessariamente no momento exato ali que se está gravando, e acolher também outras coisas que acontecem. Vamos lá. Você assistiu ao filme de Marisa Urbano, né, com os pés no chão. Assim como no dela, né, como no filme dela, você traz um elemento sonoro nosso, né, muito próprio. Por exemplo, o carro do ovo. Como você pensa e articula esses elementos sonoros extracampo? Sim. Então, o carro do ovo aconteceu dentro do filme. A gente estava gravando de manhã, mesmo. A gente tinha gravado no dia anterior de noite, as pessoas dormiram na cena, no set, e a gente gravou aquela cena ali dele acordando logo de manhã. E aí o carro do ovo tava passando, né? E aí, quando a gente tava gravando a cena, aí o diretor de som olhou pra mim e falou, tipo, e aí, a gente espera passar? Falei, não, vamos gravar com o carro de som. Grava aí o carro de som passando, porque como a cena não necessariamente exigia sync, então grava o som do carro do ovo e a gente vai colocar justamente neste momento aqui que ele está acordando, né? Porque eu acho que é isso, como eu falei na outra pergunta, são características, são áudios que a periferia nos dá, né? E nos convida a colocar essa textura dentro do filme, né? E silenciar aquilo é silenciar que de manhã Pedro acorda, Zóia acorda e realmente o carro do ovo passa, sabe? É trazer a realidade de fato para dentro da tela e para dentro das caixas de sons do cinema, assim, sabe? Entendi. Aí agora a gente pensando, né, você falando isso, a gente pensa de uma forma mais técnica, como foi o processo de captação, né? O que você utilizou na pós-produção de som de Rebento? Olha, eu sou meio suspeito de falar, porque durante o set
eu dei muita liberdade para o Ícaro. Uma porque eu confio no trabalho dele, né? E outra porque eu estava sobrecarregado. Enquanto diretor, eu estava também enquanto fotógrafo. Mas a gente usou apenas um direcional, o que captava os diálogos, e aí, em outro momento separado, a gente captava também a ambiência, né? Para dar mais essa textura dentro da pós. E após eu não me envolvi tanto. Após quem fez a mixagem do filme foi Ícaro. Entendi. Agora a gente vai para a nossa pergunta, que a gente faz sempre, né? Uma pergunta provocativa e de reflexão também. O que você pode me dizer a respeito da frase "O mundo é barulho e silêncio", de Wisnik, e "Se a imagem é projetada, o som é o projetor", que é uma fala de Michel Chion. Então, quando eu penso na primeira frase, "O mundo é barulho e silêncio", é pensar que os dois, por mais que pareçam síntese, mas os dois coexistem, né? Porque enquanto o silêncio, às vezes para quem assiste, é uma cena silenciosa, mas dentro do personagem, dentro da cena, é extremamente conflitante, né? É extremamente barulhento. Aquele silêncio, a ambiência que tá, às vezes você nem precisa destacar muito fortemente essa ambiência, né? Você não precisa colocar sons estridentes para que o público perceba que aquele som ali, naquele momento, é extremamente barulhento, entre aspas, para a personagem, porque se embaralha não com o som da ambiência, mas se embaralha com seus pensamentos. E a imagem projetada, o som projetor, é muito do que a gente estava conversando, né? Sobre esse som nos convidar a momentos, né? E aí a gente retorna para o carro do ovo, por exemplo. Eu acho muito interessante como as duas cenas, né? Tanto no filme da Marise e tanto em Rebento, por exemplo, elas convidam ao amanhecer, sabe? O carro do ovo para quem para as pessoas da periferia é o início do dia, né? É o momento que o dia começa, é quando a gente ouve ou o carro do ovo ou o carro das hortaliças, né? Pelo menos aqui na minha rua. Ou é o carro do ovo ou é o carro das hortaliças que passa, assim. Então, quando eu penso essa frase do Chion, é imaginar que o som é a nossa primeira informação que a gente recebe, né? E que a gente projeta dentro desse som a cena característica para isso, assim. Quando a gente ouve o carro do ovo, pelo menos a memória afetiva de pessoas da periferia vai ser remeter-se ao amanhecer, ao início do dia. Ok, Vinícius, eu agradeço muitíssimo pela sua participação no nosso podcast, né? Obrigada pela sua disponibilidade e pela aula que você deu aqui para a gente a respeito do seu processo criativo, viu? Agradecemos muitíssimo mesmo. Eu fico novamente extremamente honrado de ser convidado por vocês, Marisa Urbano, que para mim é uma referência também dentro de se pensar som, né? A gente já conversou algumas vezes quando se encontrou. Fico muito feliz, fico esperando ansiosamente pelo lançamento do filme. A iniciativa é uma idealização da realizadora Marise Urbano e é viabilizada por meio do Edital Setorial de Audiovisual 2019, com apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda, Fundação Cultural do Estado da Bahia e Secretaria de Cultura da Bahia.